Saudações, investidores! Bitcoin agora cotará $81.700. Bitcoin em correção junto com os mercados globais que estão despencando novamente. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação, rapidamente te mostrando o que eu estou fazendo no momento e qual a minha estratégia para os próximos dias, horas e também para as próximas semanas. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores. Primeiramente, eu quero falar com vocês um pouco sobre o que está acontecendo aqui em prazos maiores, tá? Para depois a gente chegar nos prazos menores e tomar algumas decisões. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa lembrar é que, infelizmente, a gente continua extremamente correlacionado com o S&P 500, com a Nasdaq. E hoje a gente viu um dump generalizado nesses mercados. O S&P está devolvendo toda a alta e mais de ontem, caindo mais de 1%. A Nasdaq está caindo quase 2%, chegou a ultrapassar 2% aí nos últimos minutos. Dow Jones voltou a cair quase 1% aqui, está próximo dos fundos. Então eu acho que é bem clara a situação. Se a gente vier isso aqui despencar para romper fundo, o Bitcoin deve continuar abaixo, né? E amanhã a gente tem uma decisão nos mercados de juros, né? E é uma decisão, cara, que o mercado tá bem tenso, assim, pelo que eu tô percebendo, porque a gente precisa tentar entender do Powell quando que esses juros vão cair e se vai cair muito ou pouco, né? Nesse momento, a maioria do mercado, a maioria esmagadora do mercado acredita que não vai ter queda essa semana, também acho que não, mas já tem uma galera falando em maio ou junho, principalmente aqui junho, tá bom? A maioria do mercado já acredita que até junho vai ter cortes. Então eu acho importante a gente entender com as falas do Powell quantos cortes vão ter, né? Quando vai começar e se vão ser 2, 3 cortes. A maioria do mercado acredita nesse momento em 2 cortes ou 3. Tudo bem? Então amanhã vai ser um dia bem decisivo e eu acho que a gente vai ficar meio que num compasso de espera aqui no S&P 500 para a gente ou formar, enfim, um fundo importante, o que seria o rompimento aqui dos 5.700 pontos, ou a gente realmente formar novos fundos, caras. Isso aqui é o que mais vai influenciar no Bitcoin, infelizmente, caras. Não tem muito para onde correr, a gente está completamente correlacionado. Eu acho que a gente vai ficar até ou a gente tentar entender o que o Powell vai querer, né? Se vai ter, quantos cortes de juros vão ter e se vai começar em junho ou em maio, tudo bem? Então, muita atenção nisso, isso para mim, é um sinal de preocupação, afinal, o Bitcoin ele tá muito mais bonito do que o S&P 500, né? O S&P 500 assumiu uma tendência de baixa aqui, e, querendo ou não, no longo prazo tem tendência de alta, mas a gente está vendo muita incerteza, toda essa questão do Trump está pesando no mercado, então não seria nada de outro mundo a gente ver novas quedas aqui, para a gente ter a maior queda no S&P 500 desde 2022, tudo bem? A gente já está muito próximo disso, se cair mais 1%, dos fundos ali, caras, vai ser a maior queda desde 2022, pasmem, né? Então isso tá realmente pesando no Bitcoin, vamos ficar de olho nisso aqui, tá bom? O Bitcoin, como eu disse, caras, a situação é bem mais confortável, a gente tá numa tendência clara de alta, a gente retraiu o movimento e eu acho que a gente tá sim numa oportunidade de acumulação para quem não acumulou na última queda. Afinal, no curto prazo aqui, quando eu traço o FIBO, a gente pode ver que o preço não conseguiu passar daqueles $85 mil direito e tá revoltando para retrair abaixo dos 82. É justamente isso que a gente gostaria para pensar em novos longs e para quem não investiu olhar para a compra de Bitcoin, tá bom? Na minha opinião, é compra clara no longo prazo. Porém, eu continuo um pouco cético em relação ao curto prazo, eu continuo não estando de olho para fazer um long aqui no curto prazo. Afinal, a tendência é de baixa em todos os tempos gráficos aqui nos prazos menores, só no semanal que é de alta. Estamos rompendo um padrão de continuação aqui, enquanto, cara, a gente não formar um pivô no 4 horas significativo, que seria acima desses $85 mil, eu entendo que a situação ainda está um pouco tensa, ainda estão dependendo muito do S&P e da Nasdaq, então, particularmente, eu não estou de olho para fazer um long daqui não, tá bom? Eu esperaria para a gente ver esse rompimento. Se esse rompimento acontecer, caras, provavelmente a gente vai ter formado um fundo global aqui no Bitcoin e a partir daí a gente estaria mais livre para continuar uma tendência de alta, tá bom? Mesma coisa com S&P 500 e Nasdaq, a gente precisa desse pivô de alta aqui, coisa que a gente não conseguiu fazer, estamos despencando aí, tudo bem? Para finalizar aqui falando um pouco sobre o sentimento, caras, eu não vejo grandes novidades no sentimento, eu não acho que a situação tá bonita no curto prazo, só no longo, tá? No longo prazo a gente tá na mínima histórica do CVD, o que é muito bom, a gente não tem interesse pela queda, o Open Interest continua caindo quando o preço cai,
Então, sinceramente, no longo prazo tá legal, mas no curto prazo a situação é meio tensa. No curto prazo a gente continua com um long short rate um pouco elevado, a gente continua sem conseguir demonstrar força, sem conseguir ter essa queda no long short rate, então eu preciso ver esse rompimento 85 para ficar mais otimista no curto prazo. Não tomaria grandes decisões no curto prazo, os trades que eu estou são em prazos maiores, inclusive também estou com alguns shorts, eu acho que a gente teve chance aí com esses testes de 84, 85, abrir alguns shorts aí pra gente se proteger dessa situação indefinida que está sendo causada principalmente por S&P e por Nasdaq. Tudo bem? Caras, então assim, eu aguardaria, tá? Eu aguardaria amanhã. Amanhã a gente vai ter live de membros para acompanhar ao vivo aí a decisão do Fed, tá bom? E vamos ver, caras, eu acho que vai ser um dia decisivo aí, ou pra gente voltar e romper fundos, o que, na minha opinião, daria oportunidade de investimentos. Nesse momento eu fico de olho para os fundos para compra de Bitcoin e altcoins. E se for bom, se a situação for boa, se a gente tiver uma perspectiva melhor para o corte de juros, eu imagino a gente rompendo e formando um fundo global aqui para as próximas semanas o Bitcoin ir para novas máximas. Tudo bem? Então, atenção, o mercado tá chato, tá num compasso de espera até amanhã às 3 horas da tarde e depois do discurso do Powell às 3h30. Beleza, galera? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade. De qualquer maneira, amanhã vídeo antes de meio-dia e live de membros às 3 horas da tarde. Valeu? Um forte abraço.